Advogados de Bolsonaro massacram Alexandre de Moraes e expuseram a farsa da trama golpista em torno desse julgamento do golpe e do 8 de janeiro. A revisão criminal contra uma decisão da turma vai para outra turma, que o Fux fez essa leitura. Vou para a segunda turma para julgar a revisão criminal, porque tá na cara que o André Mendonça e o Fux estão babando para anular essa farsa da trama golpista. E sabe o que é o mais legal disso? Provavelmente a revisão criminal estará prontinha. Tem uma liminar já suspendendo a execução de pena. É super real o presidente Bolsonaro nas urnas em 26. PGR acusa Felipe Martins de forjar a própria entrada nos Estados Unidos. É isso mesmo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, passou a acusar o ex-assessor de Bolsonaro de ter falsificado o próprio registro de entrada nos Estados Unidos. Na denúncia original, Felipe Martins era acusado de ter viajado em novembro de 2022 junto com o presidente Bolsonaro. Após provas do próprio sistema migratório americano de que ele não ingressou no país, o PGR mudou o tom e agora acusa o próprio Felipe de ter forjado sua entrada no país. O PGR deu um parecer favorável para que se abra uma investigação para apurar se Felipe Martins tentou ludibriar as autoridades com uma entrada falsa para embaralhar a investigação do golpe. E Bolsonaro recorrerá à segunda turma do STF para anular condenação. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai entrar com uma ação para anular o julgamento no qual foi condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado. O grupo de advogados que apoia Jair Bolsonaro cita os artigos 75 e 76 do regimento interno do STF para sustentar a tese de que o colegiado que condenou o ex-presidente não pode ser a mesma a revisar o processo. Sendo assim, o caso obrigatoriamente será direcionado para a segunda turma. O colegiado de 5 magistrados agora conta com o Fux, que junto de André Mendonça e Cássio Nunes formariam uma maioria para anular totalmente a condenação do ex-presidente. Isso ocorreria por meio de um pedido de revisão criminal, um instrumento jurídico utilizado para reavaliar uma sentença penal condenatória já definitiva. Bolsonaro pode estar livre da cadeia ainda esse ano. Tá todo mundo olhando o que pode acontecer juridicamente, falando, mas pode isso, pode aquilo, a conta não fecha. Vamos lembrar de uma coisa? Veja só. O processo do presidente Bolsonaro está chegando ao fim. Todo mundo sabe disso. Por quê? Está na primeira turma e o relator da primeira turma é o ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, todo e qualquer recurso, Pitoli, que fizerem, cairá primeiro para o Alexandre de Moraes. E o recurso, é importante falarmos disso, tá? As pessoas acham que se faz um recurso, o recurso é julgado. Não. Primeiro o recurso tem que ser admitido. Então primeiro se faz um exame de admissibilidade. Então todo o recurso é dirigido ao relator. O relator faz uma triagem, um filtro. É exatamente isso. E o Alexandre de Moraes vai fazer o seguinte. Vem o embargo de declaração, vão analisar. Embargo de declaração normal. A grande discussão começa nos infringentes. O que são os embargos infringentes? Havendo uma divergência no quórum, cabe um recurso da turma para o plenário. A turma são 5, o plenário são 11, contando com o presidente. Só que para admitir se vai julgar ou não vai julgar, o Alexandre de Moraes vai fazer a primeira análise. Ele vai repetir aquilo que ele decidiu no caso da Débora. Ele vai dizer exatamente assim. Quando a defesa do Bolsonaro fizeram infringentes, porque teve uma divergência, né? Ficou 4-1 com o Fux. Ele vai dizer o seguinte, não é cabível o infringentes, não conheço do recurso, então ele vai barrar na admissibilidade. E aí? E aí que vai caber novo embargo de declaração, pode transitar em julgado com facilidade. O que faz quando transitar em julgado? O que é transitar em julgado? Não cabe mais recursos. Então você olha para aquele tabuleiro e você fala, meu Deus, não há mais o que fazer, vamos para a prisão. Porque daí inicia a fase de execução. O processo penal ele é assim, fase pré-processual, que é inquérito, fase processual, que é onde estamos, onde cabem até recursos, e a fase de execução, que
que é quando não cabe mais recursos. Só que na fase de execução, admite-se aquilo que chamamos de revisão criminal, que não é um recurso, é uma ação. É uma ação ordinária, a revisão criminal. Podemos chamar até de remédio constitucional, tá? A revisão criminal não é um recurso. É uma ação, por quê? Eu venho, após o trânsito em julgado, e falo para o órgão jurisdicional. Tá? Eu falo para a justiça. Teve alguns problemas no meu processo, ou até surgiu uma prova nova. Acontece muito revisão criminal o seguinte, Pitório, o cara está condenado, né? Então foi condenado por ter matado a vítima. Tá lá cumprindo pena, a vítima aparece na praça tomando um chimarrão. Pera lá, a vítima não estava morta? Então a revisão criminal, surgiu uma prova nova. Mas questões de nulidade também admite a revisão criminal. E aí vai começar a grande confusão. Então esse processo estará em cima disso. Ou a rescisória agora, que é por causa da divergência criada pelo Fux, e leva esse caso para o plenário, o Moraes não vai aceitar. Porque no caso da Débora ele disse, tem que ter 2 divergências. Uma divergência só não admite a rescisória. Um grande erro. Artigo 333 do Regimento Interno fala em divergência. Não fala 2 divergências, né? O juiz pode interpretar a norma? Deve, mas não pode criar a norma. Estaria criando em prejuízo do acusado. Mais um grande erro. Perfeito. O que vai acontecer? Transitado em julgado, vem a possibilidade de revisão criminal. Eu vejo que a principal tese da revisão criminal é o seguinte. Eu sofri um prejuízo. Olhem só. Qual o prejuízo que você sofreu? Eu não tenho prerrogativa de foro. Eu deveria ter julgado em primeiro grau, ter sido julgado em primeiro grau, igual o Lula. O Lula era ex-presidente, por isso esteve nas mãos do Sérgio Moro. Eu deveria ter sido julgado em primeiro grau. Eu fui julgado no STF, deveria ter sido julgado no pleno, fui julgado na turma, e não me foi assegurado o duplo grau de jurisdição, que é o direito de recorrer. A todos, Pitório, deve ser assegurado o direito de revisão da sentença. E ao presidente Bolsonaro não foi assegurado, e não será assegurado o direito de revisão. Então você vem com uma revisão criminal. Aí começa a confusão. Nunca houve essa situação no Brasil. Por quê? Porque pela primeira vez nós temos um caso de prerrogativa de foro na primeira turma. Eu explico. Qual que foi o enjambre, a chicana jurídica que fizeram? Quando você fala em prerrogativa de foro, você leva o caso para o STF. Então eles disseram o seguinte, o caso do Bolsonaro é do STF. Por quê? Porque ex-presidente agora tem prerrogativa de foro e trazem para o STF. Só que o regimento interno sempre disse o seguinte, caso de prerrogativa de foro é plenário. Como eles queriam o caso muito rápido, eles alteraram o regimento interno em 2023 e mandaram prerrogativa de foro para a primeira turma. Isso nunca existiu. Então nós temos pela primeira vez um caso de prerrogativa de foro sendo julgado na turma. O que acontece? A revisão criminal contra uma decisão da turma vai para outra turma. Então nós estamos na primeira turma, nas garras do Alexandre de Moraes. Transitado em julgado, as defesas virão com uma enxurrada de nulidades, pelo menos 150 nulidades, né? No mínimo, né? E virão com uma revisão criminal. A revisão criminal é protocolada, o presidente do tribunal, então não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, o presidente do tribunal manda para a segunda turma e vai para uma distribuição, a não ser a minha. Se eu vir a fazer uma revisão criminal, o meu caso já tem um prevento, que provavelmente será o André Mendonça. A discussão também. Chiquinho, porém, doutor, me desculpa me interromper nesse caso. Aquele recurso que o senhor entrou, não sei se foi um mandado de segurança, ainda, mas nesse caso ele chegou a receber, ele já é considerado prevento? Não, ele está sentado em cima ainda. Mas se ele se manifestar e receber, aí sim que ele passa a ser o prevento ou não? Já tem uma prevenção nesse caso? Perfeito, mas ele está deixando... qual que é a visão, qual que é a leitura que eu tenho desse caso do meu mandado de segurança que está com o André Mendonça? É a carta na manga dele. Provavelmente alinhado ali com o mesmo entendimento do Fux. Ele não acatou o meu mandado de segurança e nem negou, porque está aqui, aguardando o momento oportuno, né? Como respeitar o ministro nesse ponto. Então, veja.
faz a revisão criminal, que no cível é a tal da rescisória, praticamente semelhantes, né? Vai para a segunda turma. Só que nunca aconteceu. O que vai acontecer? Aí vem o processo penal. O processo penal vai dizer: o ministro que participou de outro julgamento não poderá participar de novo julgamento. Qual a grande discussão sobre isso? Espera lá. No pleno, ele poderia participar, porque não teria quórum para mudar. Esse caso era para estar no pleno, agora está na turma. Eu acredito, tá, que o Fux fez essa leitura. Vou para a segunda turma para julgar a revisão criminal. Mas vão fazer de tudo para não permitir o Fux na revisão criminal, vão querer torná-lo impedido, a PGR vai recorrer do nome do Fux para o plenário vai dizer que o Fux não pode participar da revisão criminal e vão trazer o Messias, né? E vão trazer o próximo ministro, que sabemos que será o Messias, né? Vão trazer o próximo ministro pro julgamento. Então, tem muita água para rolar. Fato é, a gente ganha essa revisão criminal na segunda turma, porque está na cara que o André Mendonça e o Fux estão babando para anular essa farsa da trama golpista. E sabe o que é o mais legal disso? Provavelmente a revisão criminal estará prontinha com pedido liminar. Saindo a certidão de trânsito em julgado, ela é protocolada no mesmo dia com pedido liminar. Vai para a segunda turma, só que vai ser distribuído. Não caindo para o Gilmar Mendes, provavelmente vem uma liminar já suspendendo a execução de pena, não vai para a prisão até o julgamento do mérito. Então, assim, quando lá atrás eu dizia, gente, calma, tem muita água para rolar, viam a gente como louco, né? Eu sempre falei, Bolsonaro vai estar na urna em 2026, o povo não está acreditando, tá? Bolsonaro não está inelegível por esse caso. Transitado em julgado, Pitoli, fica inelegível. Fazendo a revisão criminal, conseguindo uma liminar para suspender a execução, volta os poderes políticos. Fica a situação do TSE, que tem 2 inelegibilidades, mas que no ano eleitoral pode pedir revisão daquilo, é outra composição do TSE. Gente, é super real o presidente Bolsonaro nas urnas em 26, Pitoli. Mas que narrativa canalha, que jogo baixo, que jogo sujo. A PGR encampou a narrativa da Polícia Federal de que Felipe Martins pode ter fraudado, forjado a própria viagem aos Estados Unidos para ludibriar as investigações, dando causa à própria prisão por 6 meses. É sério? PGR acusa Felipe Martins de forjar entrada nos Estados Unidos. Hoje, o PGR concordou com a manifestação do delegado Shor para instauração de inquérito policial contra Felipe Martins. Mais um inquérito contra o injustiçado preso político Felipe Martins. Mas agora ousaram cogitar que Felipe tenha forjado aquela viagem que não aconteceu para os Estados Unidos, que Felipe teria inventado que viajou para ludibriar as autoridades. Só que se assim o for, as investigações devem iniciar contra Mauro Cid, porque o documento que foi utilizado pela Polícia Federal para pedir a prisão de Felipe Martins pela suposta viagem foi encontrado no celular do Mauro Cid. O documento que tinha o nome de Felipe Martins dentre os passageiros, esse documento foi encontrado no celular do Mauro Cid em uma busca e apreensão. Nunca esse documento foi encontrado com Felipe Martins. Quem tem que ser investigado aqui é o Mauro Cid. Ele tem que explicar por que esse documento estava com ele. Porque foi com base nesse documento aqui que está na tela, que é um rascunho, é uma lista provisória de possíveis passageiros, possíveis viajantes com o presidente Bolsonaro, junto com a matéria criminosa do Guilherme Amado com o token do Metrópolis, que saiu a prisão de Felipe Martins. Então, Felipe Martins
não forjou nenhuma viagem, não, porque é o documento oficial. Esse é o ponto. O documento oficial da lista de passageiros, publicado em Diário Oficial, não tinha o nome do Felipe Martins. É isso mesmo. Bastava o delegado que pediu a prisão do Felipe Martins ter consultado a lista definitiva de passageiros que foi publicada em Diário Oficial da União. A lista definitiva, a oficial, não tinha o nome do Felipe Martins. Então não tem como, para começo de conversa, ter o Felipe Martins forjado essa suposta viagem. Porque o documento oficial não tinha ele na lista e o documento que foi utilizado pela PF para pedir a prisão do Felipe Martins foi um documento que estava no celular do Mauro Cid. E mais, o documento que surge depois no sistema migratório americano, que dá causa ao prolongamento da prisão de Felipe Martins, surgiu só em abril de 2024, quando o Felipe Martins estava em uma solitária. Então, é uma grande canalice cogitar que Felipe Martins tenha dado causa à sua própria prisão. Felipe Martins ficou 6 meses preso, lutando todos os dias para provar que nunca viajou. Tá aqui, ó, o documento que deu causa à prisão de Felipe Martins. Esse documento aqui que a Polícia Federal utilizou, esse documento foi encontrado no celular do Mauro Cid. É Mauro Cid que tem que ser investigado. Foi Mauro Cid que deu esse documento aqui para o delegado Schor pedir a prisão de Felipe Martins. Documento esse apócrifo, documento esse provisório e não oficial. E o delegado sequer utilizou o documento oficial, porque no documento oficial não tinha o nome do Felipe Martins como tripulante. Isso tem que ter um fim. Não é possível que o Estado, com todo o seu poderio, queira ainda revitimizar Felipe Martins, queira ainda criminalizar um injustiçado. Mas nós sabemos por que tudo isso está acontecendo. Sabemos. As investigações nos Estados Unidos contra os responsáveis por aquela inserção de documento falso no sistema migratório americano estão bem avançadas. O bicho vai pegar a todos os envolvidos nessa prisão injusta, criminosa do Felipe Martins. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado de Felipe Martins e deixo esse alerta. Não recuaremos 1 milímetro. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.